Oi, quinto ano, tudo bom? A tia Erika vai fazer a explicação da tarefa avaliativa, tá? Lembra aquilo que a tia Erika explicou na outra? Procura um lugar calmo, um lugar silencioso para você fazer com bastante atenção, tá? De preferência um lugar claro também. Evita de fazer no escuro. Preste atenção com relação à letra e o lápis também, para não ficar muito claro e vocês terem mais dificuldade para enxergar, tá? Não pode ser digitada. A tarefa avaliativa tem que ser escrita por vocês. É como se a gente estivesse fazendo uma avaliação, tá? Então, vamos lá. Na questão 1, no passado, o que era história? Marque o X na alternativa correta. Eram as ações realizadas por pessoas, inclusive as ações cotidianas, feitas por pessoas comuns. Eram os feitos de reis, comandantes militares, líderes políticos? Ou eram os registros elaborados por governos, como leis e documentos oficiais? Ou eram as formas de pensar, de agir de diferentes grupos sociais? Na questão número 2, está falando que a história é uma ciência que estuda o passado com o objetivo de compreender o futuro. Analisando essa afirmativa, por que a gente precisa estudar a história? Na questão 3, está falando do ensino da história no passado. O que resumiu? Por que era importante no passado estudar a história? Porque compreendia o futuro da humanidade com base nas ações dos indivíduos, relacionava as datas e fatos que ocorreram na família desde a pré-história até o momento, ou era importante porque eu precisava memorizar as datas e fatos importantes e nome das pessoas que participavam desses fatos? Sei não, hein? Difícil. Na questão número 4, eu tenho um texto falando do historiador e eu tenho 2 questões dentro desse texto. Não vou fazer a leitura do texto, você vai fazer depois em casa. Então, vamos lá. Considere as informações do texto e o conhecimento sobre o trabalho do historiador para responder adequadamente à questão. Sem os acontecimentos, o historiador não pode produzir conhecimento. Sem historiador, os acontecimentos não teriam vida. É o historiador que dá a vida aos acontecimentos por meio do seu trabalho. Transcreva do texto a passagem que mostra a função do historiador. Se você vai transcrever do texto, tem que usar as aspas. Você está retirando na íntegra, ou seja, você está retirando cada palavrinha que está sendo dita no texto. Tem que usar as aspas. Aí a segunda questão dentro do número 4. Quando alguns acontecimentos ganham mais importância que outros na vida de um grupo ou de um povo, dá-se o nome de memória seletiva. Qual é a importância de valorizar o ponto de vista de diversos grupos dentro da ideia de memória seletiva? Pensa e responde. Na número 5, a gente tem a tirinha aí do Armandinho. Aí a professora fala assim: e assim foi o descobrimento do Brasil. Aí o Armandinho: como assim? E a visão dos índios? E a versão dos índios? Visão, versão, é o mesmo sentido aí. Aí eu pergunto para vocês. O Armandinho faz o questionamento no último quadrinho. De acordo com o estudo da história, há somente um ponto de vista dos fatos? Só existe aquele que uma pessoa única contou? Ou existem vários pontos de vista? O que a gente tem que valorizar? Uma pessoa só, a verdade de uma pessoa, ou as verdades de várias pessoas para a gente poder compor o fato? Um processo estudado pela história é a memória e o esquecimento. Explique como o processo da memória e do esquecimento histórico pode acontecer. A história é feita apenas de grandes feitos e grandes nomes. Podemos entender como as coisas ocorreram pelo estudo de pequenos personagens, anônimos ou não. Crianças e mulheres foram personagens importantes na história. Por que se dizia
antigamente, que as crianças eram adultos em miniatura. Ou seja, qual era a vivência das crianças no passado? O que as crianças faziam? Como é que as crianças viviam nesse passado? Aí a questão número 8 está falando sobre a importância das mulheres. Quais eram as reivindicações das mulheres inglesas que se organizavam para se manifestar por volta de 1840? Ou seja, o que elas se manifestaram? Qual foi a manifestação? O que elas pediam? O que elas queriam? Na questão número 9, tem um texto aí falando sobre os caras pintadas. Aquele movimento entre 1990 e 1992, tá? Falando sobre a manifestação que esses jovens faziam, né, no processo, aqui no Brasil, dentro do processo histórico. Não posso explicar mais muito. Qual teria sido a importância dos jovens que participavam desse movimento ao pintar o rosto de verde e amarelo? Eu quero que você justifique, ou seja, não basta só responder, eu quero que você me explique essa resposta. Combinado? Qualquer dúvida? Volta lá na explicação para vocês poderem rever. Tentem participar da aula online, que aí as explicações podem ter mais detalhes por conta do tempo. Combinado? Boa sorte, beijos!